Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deixa aberto aí. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. A minha oração é para que o Senhor derrame sobre a minha vida o seu espírito de revelação, Pai. Que eu consiga ser preciso naquilo que o Senhor quer tratar, naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por favor, trate com a gente nessa manhã mais do que o Senhor já tem tratado. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém com fome do Senhor aí? Eu quero pregar para a gente que tem fome e sede. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Nós sabemos que o confins da terra chega entre Atos 8 e 10, capítulo 8 e capítulo 10, que de fato a mensagem começa a se espalhar para os confins da terra. E é sobre esse detalhe que eu quero enfatizar contigo nessa manhã. Porque aqui é Atos 1. Nós sabemos que acontece em torno de 40, 50 dias até Atos 2, onde eles estão todos reunidos. Correto? Vamos ler Atos 2 agora? Atos 2, do 1 ao 4. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam se assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Nós sabemos que, se a gente for continuar o verso, o povo lá de fora começa a achar o quê? Que quem está dentro da casa está embriagado. E aí eles começam a caçoar de quem está dentro da casa. E aí Pedro, se levanta e ele faz o quê? Faz aquele belo sermão onde nós conhecemos, e quantas mil almas aceitam a Cristo e se arrependem. Mas eu quero voltar um pouquinho. O propósito de Cristo, ao profetizar sobre o Espírito Santo, é fazer de nós testemunha. E uma testemunha, segundo o dicionário, é pessoa que declara a justiça por motivo próprio ou mediante a convocação, ter presenciado ou conhecido um fato. Ou seja, é alguém que por motivação própria ou por uma convocação conta para a justiça aquilo que aconteceu, aquilo que ela presenciou. Alguém aqui já precisou ser testemunha em algum tribunal, algum fórum, alguma coisa? Alguém? A dona Rose já. Mais alguém? Ninguém? Nunca precisou ser testemunha de algo? É quando você vai e você comunica à justiça aquilo que você viu, ouviu e presenciou. Quando Cristo está falando, olha, vai descer poder sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Ele está falando assim: vocês viveram comigo, agora convém que eu vá. O meu Espírito vai descer e vocês vão relatar para todas as nações quem eu sou. Vocês vão relatar para todos os povos aquilo que vocês me viram fazer. Tá tudo bem até aí? Tá claro para vocês? Só que o que a gente não entende é que a testemunha dos últimos dias não é você como um ser individual, é nós como a igreja de Cristo. Entenda isso. As testemunhas, como diz, Romanos 11, os remanescentes, e eu vou ler isso, os remanescentes dos últimos dias, é a igreja de Cristo que tem se levantado para fazer e ser aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Só que você precisa entender algo. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque o poder de Deus, a primeira coisa, o poder de Deus, o Espírito Santo, quando ele desce sobre você e ele te batiza com um fogo, é para fazer você uma testemunha.
Só que qual talvez é o nosso engano acerca de Atos 2? É que nós estamos dando mais valor ao ambiente de línguas estranhas do que ao propósito do para que as línguas estranhas e o poder foi nos dado. Vocês estão entendendo? Nós estamos valorizando mais o ambiente do que o propósito. A gente está todo empolgado e esperando vir um culto onde a gente vai chorar, onde a gente vai ficar esgoelado no chão, vai virar cambalhota, vai passar o paletó. A minha época é do paletó, pastor, a tua também? A tua também, senhor Eduardo? Pegava o paletó, eu fazia muito isso aí, que saudade dessa. Qualquer dia nós vamos fazer um culto desse aqui, vai ser demais. Que saudade, é sério. Se vocês, o Vitinho está aqui, o Bro está aqui, o Rafael está aqui, eles não me deixam mentir. Eles pegaram essa minha época aí, é que eu não ia de paletó na época pregar para os adolescentes e jovens. Mas quando eu pregava para a igreja eu fazia isso. Não é, mano? Tinha acabado de ler Bom Dia Espírito Santo, então, rapaz, eu estava doido. Né? Acordava, bom dia Espírito Santo. E boa tarde Espírito Santo. E pastor, tem algum problema nisso? Não. Existe algum problema no ambiente? Não. Existe algum problema no mover? Não. Só que Pentecostes, o poder derramado através do céu pelo Espírito Santo, não foi para que ficasse naquele ambiente, foi para um propósito maior. E qual é? Fazer daquelas pessoas testemunhas e discípulos de Cristo. Então, por favor, o mover e o ambiente é maravilhoso, mas ele tem que se submeter ao propósito. E o propósito é que vidas conheçam a Cristo através da igreja gloriosa de Jesus. Então até aqui vocês estão entendendo? Pastor, por que você está falando que o propósito é maior? Porque a gente fica tão fissurado e esperando sentir um arrepio do Espírito, e a gente não consegue muitas vezes dar uma adoração madura a Ele, saudia a Ele, saudável a Ele. Não é pelo que nós sentimos, é pelo que nós acreditamos. Não é pelo ambiente, é por aquilo que nós viemos fazer. E o que nós viemos fazer? Entregar algo ao nosso Senhor. O culto não é para nós, o culto é para Deus. É nós que entregamos algo a Ele. Então, por favor, o mover e o ambiente são importantes, mas o propósito é muito maior. E qual é o propósito? Você vai entender. Vocês lembram de Atos 2, depois do discurso de Pedro, do 42 ao 47, relata qual foi o propósito do Pentecoste. Por quê? Porque acontece o manifestar em línguas, o poder desce, eles falam, o povo acha que está embriagado, Pedro levanta a sua voz e prega. As pessoas se arrependem, e aí começa o quê? O que nós chamamos de vida da igreja. Só que sabe qual é engraçado? Nós achamos que o poder, a manifestação, a unção... Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Para de querer uma nova unção, o novo de Deus, se você nem fluiu e fechou o ciclo daquilo que Ele te deu lá atrás. Eu quero viver algo novo. E aí Deus está falando assim, mas você nem terminou a obra passada que eu dei para você fazer, e você está querendo viver algo novo. Vamos lá, vocês estão aqui comigo? Nada contra a canção, gente. Vocês estão entendendo. E aí a gente fala, eu quero novo, eu quero novo. E Deus está falando assim, mas você nem terminou o velho, cara. Pastor, mas existe um ciclo? Sim, Provérbios capítulo 1. O nosso poeta, ele escreve que o ciclo do ser humano, o ciclo de vida do ser humano é aprender, entender, desenvolver e só depois repartir.
Sabe qual é a dificuldade do mover de hoje e dos crentes emocionados? É porque eles participam de um culto poderoso e eles agora querem fazer o quê? Eles vão para o Instagram, eles vão para o Facebook, eles vão para o WhatsApp, e eles ficam agora querendo fazer vídeo evangelístico, achando que vão alcançar as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, nada vai alcançar e impactar mais as pessoas do que o teu testemunho de vida, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Nada vai ser melhor e mais eficaz do que o teu testemunho de vida. Só que aí o mover acontece, a gente fica todo empolgado, e aí a gente quer sair pregando, a gente quer sair anunciando, porque faz parte. Só que o propósito não foi esse. Se você vê, depois de Atos 2, o povo não saiu igual um louco pregando. Tanto é que você vai ver quando ele sai igual um louco pregando, é a partir do 8 para o 10. Ou seja, de Atos 1, Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai relatar uma coisa: o fruto daquela manifestação de Pentecoste. Individualmente e coletivamente. Atos 2, do 42 ao 46 fala: e eles permaneciam, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, eles vendiam as suas propriedades e repartiam com quem precisava. Eles tinham o carisma e o respeito do povo. E aí termina o verso 47. E o próprio Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deixa eu te falar uma coisa, nós não precisamos de uma estratégia para a igreja crescer. A gente só precisa ser igreja, porque quando a gente é igreja de verdade, permanece na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, a gente divide os bens, a gente não tem ninguém necessitado no nosso meio. Isso reflete para as pessoas lá fora, e o próprio Deus dá o crescimento. Pastor, então nós não temos que fazer evangelismo? Temos. Então nós não temos que fazer intervenções? Temos, logo logo nós estaremos fazendo uma, se Deus quiser, ou nesse bairro, ou no centro da cidade. Se você quiser participar, procure o Rubem, dá um oizinho assim. Nós estaremos fazendo uma intervenção sobre o qual o tema? Nós estaremos fazendo uma intervenção sobre o abuso sexual, e é uma conscientização da igreja para com a sociedade sobre o abuso, porque talvez alguém está sofrendo abuso dentro da sua casa e você ainda não sabe disso. Então é a igreja fazendo o quê? O papel de igreja, que é o quê? Perseverar nos ensinos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, repartir as coisas e ninguém ter falta de nada, e o próprio Deus dá o crescimento. Pastor, está confundindo as coisas. Vamos lá, eu quero voltar um pouquinho com você. João 13:34 diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Para aqui. A gente lê esse texto, a gente para aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e agora Cristo está falando: amem uns aos outros, como vocês se amam, e está tudo bem. Só que ele continua, e o verso 35 fala assim: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É o amor de um para com o outro. É a sinceridade de coração, é a transparência de coração de um para com o outro. É a forma que a gente vive como família espiritual, como discípulos de Cristo, que vai mostrar para a sociedade que de fato nós somos uma igreja genuína. Não é por quantos evangelismos nós fazemos, não é por quantas intervenções nós fazemos, e tudo isso é válido, mas é pelo quão família espiritual nós conseguimos ser. Já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, você parou de ir na igreja, por quê? Ah, pastor, porque as pessoas ficam julgando. É lógico, isso não é motivo também para ela sair. Mas você já parou para perceber
que às vezes, ou para pelo menos pensar, que às vezes a forma que nós vivemos como igreja, de fato é pior do que como as pessoas vivem lá no mundo? Às vezes dentro da igreja fica acontecendo fofoca, contenda. Fulano quer ser maior que ciclano, que maior que Bertano. Ainda bem que aqui não existe esse negócio, porque aqui o maior é Deus, e se você quiser ser maior, você vai brigar com o Senhor. Porque essa igreja é dele, até o dia que ele quiser que eu não prego mais, ele vai fazer o que acontecer. Porque a igreja é dele. Mas a gente fica brigando entre nós. E sabe uma das coisas que eu mais ouvi? Eu acredito que o pastor Flávio também já ouviu, eu acredito que o irmão Eduardo também já ouviu. Por que eu vou na igreja, sendo que o que acontece lá dentro é pior do que o que acontece lá fora? Você viu a roupa que a irmã foi? Deixa eu falar uma coisa, eu sempre faço essa pergunta aqui. Se nesse exato momento entrasse uma moça super decotada e com um vestido e com um shortinho super curto nessa igreja e sentasse aqui no primeiro banco, qual seria o seu posicionamento quanto a ela? Isso diz muito sobre ser discípulo de Cristo. Ai, pastor, meu marido. Se teu marido for um homem de Deus, ele vai amar ela como Cristo amou a igreja. Vocês estão conseguindo entender, gente? O Senhor está falando, é o amor de uns para com os outros, que vai mostrar que vocês são meus discípulos. Aí Atos acontece, todo mundo acha que uau, Pedro prega, milhares de pessoas se convertem, e agora fala, uau, nós vamos para os confins da terra. Não, nós não vamos para os confins da terra. Por quê? Porque o Senhor tinha deixado muito claro, primeiro Jerusalém, Judéia e Samaria, ou seja, é primeiro a sua casa, depois os confins da terra. Você não tem o respeito nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu esposo, da sua esposa. Como que você quer ir para os confins da terra? Como que você quer liderar alguma coisa? E de verdade, a gente não deveria nem liderar as coisas na igreja, porque se nós lermos a carta de Paulo a Timóteo, ela é muito séria. Ela fala assim, aqueles que desejam a liderança. Algumas versões, as versões mais antigas, diz aqueles que desejam o episcopado, que seja homem de uma mulher só. Isso, aquilo outro. E aí ele termina dizendo dos diáconos, ou seja, de todo mundo que desenvolve e serve, porque ali não está falando de diácono que fica lá atrás com o crachazinho. A palavra ali é a grega diaconia, que significa servidão. Ele está falando, aqueles que desejam ser servos, também precisam ser homem de uma mulher só, fiel, isso, aquilo. As mulheres precisam dar bons testemunhos, ser submissas aos maridos, e etc, 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 etc. O mandamento é claro. A gente acha que é sair para fora e não sei o quê, e Deus está falando assim, não, é primeiro na Jerusalém. Primeiro é o amor uns para com os outros. Por isso que eu sempre digo, se alguém aqui nessa casa espiritual está com falta de alimento, está precisando, aconteceu um imprevisto, não tem dinheiro para pagar uma conta, é nós que vamos fazer isso como sua família espiritual. Só que nós só vamos conseguir te ajudar se você conseguir ser transparente com a gente. Porque às vezes você está sem comer em casa e você acha que o pastor é adivinho, que ele vai saber, né, pastor? O pastor tem uma bola de cristal, ele vai interceder e ele vai saber que eu estou sem alimento, porque ele é homem de Deus. Gente, o pastor não sabe não, às vezes o pastor está preocupado que ele tem que correr com o próprio trabalho dele para também pôr comida em casa. Eu quero ler um outro versículo, que 1 Timóteo 5,8 diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Vocês estão entendendo agora o propósito de Pentecoste? O poder veio para quê? Para que pós-Pentecostes a gente aprendesse a cuidar primeiro da nossa casa.
A gente aprendesse primeiro a zelar e a manifestar o reino de Deus na nossa casa. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe que isso aqui não é uma igreja, você sabe que isso aqui é uma casa espiritual, que nós somos uma família espiritual. Quando Deus cria o Gênesis, o Éden, coloca o homem e a mulher lá, ele cria uma igreja, a igreja do Éden. Não, ele cria uma família, por isso a igreja é uma família. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, que aquele que não cuida dos seus, ele está falando tanto da sua família biológica, quanto da sua família espiritual. Então o propósito é que a gente cuide uns dos outros. O propósito é que o amor que nós temos um pelos outros manifeste lá fora a forma diferente de ser. Tudo bem até aí, gente? Guarde isso. O que atraía as pessoas... Você percebe que na igreja primitiva não tinha movimento evangelístico? E olha que era o start da igreja. Por quê? Pega isso com você. Hoje a gente fica fazendo movimento para ganhar pessoas, mas o lance nunca foi ganhar pessoas. A igreja primitiva não ganhava, ela atraía as pessoas. O nosso papel como igreja é atrair as pessoas pela forma que a gente vive. Pastor, então não tem que pregar o evangelho? Tem, claro, mas que ele seja confirmado ao você chegar aqui. Nossos dias, falei dos tempos passados, quero falar sobre os nossos dias. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, não precisa abrir, diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O tempo está fácil ou está difícil aí para você, gente? Está fácil ou está difícil? Como é que está lá no conselho tutelar, Vitinho? Vitinho, para quem não sabe, é presidente? É conselheiro tutelar na cidade de General Salgado. É o que eu digo, queridos, é a igreja ocupando o lugar que ela deveria ocupar. Está sobrevindo tempos difíceis, pois os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar as mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, preste atenção, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Estes são os nossos dias. Sim ou não, gente? As pessoas são avarentas, arrogantes, insubmissas. Elas têm, e olha que Paulo é tão preciso, que ele não fala que elas têm o coração corrompido, fala que elas têm a mente corrompida. Por quê? Porque nós sempre temos o achômetro de que a gente sabe de tudo e que conhece de tudo. Todas as vezes que eu sento na mesa com homens de Deus, a primeira coisa que eu faço é ficar quieto e deixar eles falarem. Porque eu entendo que eles têm algo sempre para me ensinar. Mas hoje, os jovenzinhos emocionados querem sentar à mesa e falar tudo aquilo que estão recebendo no lugar secreto. E não respeitam o princípio de ordem espiritual. E aí o Senhor está falando, vai vir esses dias. Só que no final, Paulo fala assim, a insensatez deles serão reveladas.
De fato, hoje muita gente que pregava, a insensatez tem sido revelada. Que você olha e você tenta enxergar, assim, com muito amor e zelo, aquilo que a pessoa está compartilhando, mas você fala, cara, não tem jeito. Porque a insensatez da pessoa foi revelada. Esse é um dos problemas de nós darmos o púlpito para meninos na fé. Eu não estou falando de meninos na idade, porque vocês sabem muito bem, eu comecei a pastorear vocês com 23 anos. Mas maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com estar experimentado na obra e na obra eficaz do Espírito Santo. E sabe qual é o problema? É que nós estamos produzindo fogo e vinho e achando que isso vem do Senhor. Nós aprendemos, lembra do ambiente que eu falei no começo? Que nós damos mais valor ao ambiente? O ambiente está fácil, gente, não é verdade? Jesus morreu, o véu foi rasgado. Hoje você canta Yeshu, e esse é o som. Já estive em outros lugares. E parece que o quê? Que a presença ela encharca a casa, não é verdade? Porque o véu foi rasgado. E a presença do Senhor está disponível para todo mundo. Hoje até o insensato, até o que a Bíblia diz, o nécio, se ele falar assim, Jesus, o negócio consome ele. Por quê? Porque o véu foi rasgado, todo mundo tem acesso. Só que, ao invés de nós usarmos isso para o bem, a gente está se acostumando com o mover e achando que é algo do Espírito Santo. Nós estamos produzindo o nosso próprio fogo, o nosso próprio vinho, e estamos nos embriagando com o nosso próprio fogo, com o nosso próprio vinho, e achando que é algo genuíno de Deus. Sabe por quê, querido? Porque se o fogo for de Cristo, se o fogo for do Espírito Santo, ele vai revelar o que você precisa mudar. Se o vinho for de Deus e descer do alto para você, ele vai trazer alegria, renovação, consolação e apontamento daquilo que você precisa viver no novo tempo. Se não está mudando a tua vida, se não está fazendo você se arrepender, se você está chorando, sentindo o ambiente, você continua do mesmo jeito, desculpa, você está aprendendo a fazer o teu próprio fogo e o teu próprio vinho. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eu quero ler 2 versículos com você rapidinho. Vocês lembram da minha mensagem do pós-encontro com Deus? E o fogo arderá? Eu li Levítico capítulo 10. Diz assim: E Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles. E olha isso. E sobre o fogo colocaram o incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e os morreram diante do Senhor. Qual era o mandamento do Senhor para os sacerdotes? O fogo que vai descer do céu não pode ser apagado. Ele vai queimar sobre o altar, vocês têm que deixar ele queimando, vocês não podem deixar ele se apagar, mas tem um detalhe, esse fogo foi produzido pelo próprio Deus para consumir o holocausto e para manter sobre o altar. Sacerdote nenhum tinha poder de colocar incensário, outra fagulha de fogo nesse altar. Nadab e Abiú foi e fez isso. A Bíblia chamou de fogo estranho, então Deus os consumiu. Por que precisa ser o fogo de Deus? Porque o fogo de Deus vem para revelar quem você é e quem eu sou. O fogo de Deus não é para revelar o que o irmão do lado precisa mudar. Nossa, se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Não é fulano que tinha que estar aqui, é você que está aqui que precisa ouvir essa mensagem. Então, se o fogo de Deus que vem, por quê? Porque o fogo queima tudo aquilo que não é genuíno. O fogo de Deus queima tudo aquilo que é de mentira. Por isso que nós vamos passar pelo fogo de Deus.
E de verdade, com todo respeito à sua linha escatológica, por isso que eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque vai ser o fogo de Deus mostrando quem é de verdade e quem é de mentira. Pastor, mas nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja vai antes da tribulação. Glória a Deus, eu vou estar preparado para isso também. Mas o fogo sempre vem para revelar aquilo que é de mentira. Nadab e Abiú foram consumidos. Por isso que talvez você vem para a igreja, sente o toque de Deus, ai, chora, ai, ajoelha, levanta a mão, não sei o quê, mas sai lá para fora e continua do mesmo jeito. Desculpa, não foi o fogo do Senhor que consumiu o teu coração. Você se acostumou com o ambiente, você se acostumou com o mover, você se acostumou com o véu rasgado. Segunda coisa, Gênesis 9:20 diz assim: e sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se, e ficou nu, dentro da sua tenda. Noé, a família dele tinha acabado de passar pelo dilúvio. Aí ele vai, como bom agricultor, planta uma vinha. Tudo bem até aí, ele é agricultor, função dele. Só que o que ele faz? Se embriaga com a vinha dele. O que isso quer dizer? De homens que aprenderam a funcionar e não a fluir. Homens que aprenderam a se mover no meio do ambiente e fazem tudo pela força dos seus braços e por aquilo que aprenderam a fazer na igreja, mas não é mais por causa da glória e graça do Senhor derramada. O Senhor nunca te chamou para funcionar, Ele te chamou para fluir. E do seu interior vocês estão entendendo, gente? Os nossos dias são esses. São homens e mulheres insensatos, que estão produzindo o próprio fogo, que estão bebendo do próprio vinho, estão se embriagando com aquilo que eles mesmos estão produzindo. Deixa eu te falar, eu quero repetir a frase do meu pai, da semana passada. Se até Saul, em um ambiente profético, profetizou, o que dirá de nós que não sabemos discernir o ambiente? Homens e mulheres que fazem o próprio fogo, que bebem da própria vinha, que bebem do próprio vinho, estão achando que só porque estão profetizando, pastor, irmão Eduardo, só porque profetiza, eis que eu te digo, acha que estão fazendo algo incrível para o Senhor. Não, até Saul, que nem era o homem profeta do Senhor, profetizou, o que dirá da gente? Tudo isso é por causa do ambiente. É porque existem pessoas famintas e dispostas a adorar o Senhor, Ele vai responder. Mas por favor, não é por causa do ambiente, é por causa do propósito. E para encerrar, os dias de hoje estão assim, mas algo traz muita alegria e clareza ao meu coração. Por quê? Porque ainda existem os 7.000 que não se dobraram. Ainda existem homens e mulheres aprovados diante de Deus e dos homens que não se dobraram. Pastor, isso é Elias, é Velho Testamento. Ai, rasga o Velho Testamento então. Oxi. Isso não se adapta e não se adequa à realidade que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque hoje existe uma teologia humanista, né? Eles querem humanizar isso aqui, pastor, mas não tem como. Porque isso aqui é espiritual, meu amigo. Não tem como humanizar a Bíblia. Porque a Bíblia é espiritual e só quem é espiritual consegue discernir ela. Só os 7.000 que não se dobraram conseguem discernir ela. Vamos lá, gente. Só aqueles que não se dobraram. Vamos lá, eu quero ler 3 versos com vocês. Romanos 11 diz assim: então eu pergunto,
Deixa eu explicar o contexto para você. A carta de Paulo aos Romanos é tentando quebrar um pouco da rixa entre gentios e judeus. Porque existia uma rixa entre os dois grupos, e que até hoje existe. E Paulo está falando assim, eu quero explicar para vocês um pouquinho dos judeus. Por quê? Porque vocês gentios estão sendo obedientes para cumprir e caminhar segundo a palavra que vocês ouviram. Os judeus estão um pouquinho rebeldes, mas eles continuam sendo a nação do Pai. Então o contexto é esse, tá bom? Romanos 1 diz assim, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso diz muito sobre Paulo, gente. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão o conheceu. Ou vocês não sabem que as escrituras dizem a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, derrubaram os teus altares, eu sou o único que sobrou, e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. E aí Paulo continua dizendo, assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente. Ou seja, uma nova igreja nascendo, um novo povo no meio dos povos. Elias disse, Senhor, só ficou eu. Mataram o profeta, derrubaram o altar, só sobrou eu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse tempo, querido, vai ser o tempo, se você não percebeu ainda, que só quem é altar vai permanecer intacto. O diabo vai tentar fechar as igrejas. Você já conhece as histórias, né? Você já sabe. O diabo vai tentar arrebentar com a gente. Vai matar profeta, vai destruir plataforma, sabe uma coisa? O que Elias talvez se equivocou aqui, é que as pessoas, o diabo pode até tentar destruir púlpito e plataforma, mas altar ninguém destrói. Porque hoje nós somos o altar. E aí o Senhor fala para ele, você não sabe de nada, inocente, existem 7.000 que não se dobraram. Existe um povo remanescente que não se dobrou. Eu acredito que nós somos esses 7.000, amém, queridos? Que não vão se dobrar. Como eu falei no último culto que eu preguei, que eu nem sei quando foi. Gente, o Bolsonaro não é o salvador da pátria. Como o Lula também não era. Nós estamos querendo esperar de um prefeito, de um governador, de um presidente, algo que é para a igreja fazer. O que eu faço pelo meu presidente? Oro, peço para o Senhor abençoar, dar graça, sabedoria. Nunca deixo de orar pelo presidente, nunca. Honro a vida dele. Acho que ele foi um remédio que nós precisávamos. Acredito de verdade. É que não pode dar muito microfone para ele, mas eu acredito que ele é o remédio amargo, é um remédio amargo que nós precisávamos. Sabe por quê? Porque a igreja viu que não dá para esperar de nenhum governo, por melhor ele que seja. Por quê? Porque os 7.000 que não se dobraram é a igreja de Cristo que se levanta nos últimos dias. Pastor, como assim a igreja que se levanta nos últimos dias? Eu quero ler uma das cartas mais escatológicas acerca do propósito e vocação da igreja. Efésios. Efésios 3:10 diz assim, e para isso que agora, por intermédio da igreja, diga comigo, por intermédio da igreja. Aleluia. Que igreja, gente? Nós. Não é você e não sou eu, somos nós. Você não consegue ser igreja sozinho. Nós somos igreja. Por isso que em Hebreus o autor escreve, e não deixai-vos de congregar, como é de costumes de alguns.
por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus. Olha o propósito aqui de novo. Olha o propósito lá de Atos resvalando aqui de novo. A misericórdia, a manifestação da multiforme graça de Deus vai ser revelada por intermédio da igreja, para que o propósito de Deus seja revelado e estabelecido. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Eu queria que você guardasse isso. Os nossos dias estão nublados, as coisas vêm para confundir a nossa mente, o nosso coração. As pessoas tentam nos ofender, as pessoas tentam nos colocar para baixo. Mas o remanescente sempre nasce. Os 7.000 que não se dobraram sempre nascem. Para quê? Para fazer algo individual, não lindo e não linda. Você não consegue estabelecer nada que diz ao reino de Deus individualmente. É pela igreja, e igreja é um ser coletivo. A igreja é um ser coletivo. Por intermédio da igreja, as pessoas vão conhecer a Cristo. E como que a igreja vai fazer o povo conhecer a Cristo? Eu já voltei lá atrás e expliquei para vocês no começo. A forma que vocês vivem e tratam uns com os outros é que vai mostrar que vocês são meus discípulos. E deixa eu te falar, para encerrar, eu estou entrando na conclusão. Talvez você ache que tudo que eu estou falando não tem sentido, e que você ainda vai conseguir fazer tudo individualmente. Deixa eu te falar uma coisa, não existe vida longe da videira. Da mesma forma, não existe vida longe de Cristo. Mas nós enganamos achando que buscar a Cristo na nossa casa é o suficiente. Não, porque Cristo nos deixou a igreja. Ou seja, se você não frequenta, se você não congrega, se você não presta satisfação a alguém que exerce liderança sobre você, se você não se torna discípulo e é transparente com alguém, você não é igreja. E eu sinto te informar que tudo que vai acontecer nos últimos dias é por intermédio dessa igreja. Ou seja, nós entendemos Atos errado. A gente acha que Atos é algo individual, mas não é, é coletivo. Fala para mim, você vê em algum momento algum discípulo saindo sozinho para pregar o evangelho? Porque é coletivo, é 2 ou mais. E ainda quando Paulo briga com Barnabé, né, por causa de João Marcos, eu não quero João Marcos. Eu vou sozinho para um lado. Barnabé não, fala, calma. Não vou deixar vocês sozinhos. Podem ir. João Marcos, vem comigo. Nunca foi sobre a sua individualidade. Sempre foi sobre o quão igreja você consegue ser. Por que você precisa ser igreja? Para que você seja o remanescente. Para que você faça parte dos 7.000 que não vão se dobrar. E que vão estabelecer algo na terra. E para que no fim... Por que o fim, pastor? Porque eu já falei de Gênesis com você, já falei de Êxodo, já falei de Levítico, já li Deuteronômio, passeei sobre os profetas, passeei sobre a história da igreja, e agora eu quero falar sobre o final dos tempos. Eu estou dando todo esse giro histórico para você entender. Simples coisa que o Senhor tem nos dito. Apocalipse capítulo 19, o verso 6 diz assim: então eu ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória. Presta atenção agora, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Gente, é a hora do casamento aqui. É a hora final. Não é a hora que você sozinho vai falar assim, oi Deus, oi Jesus, eu sou tua noiva. Jesus vai falar assim, cadê você junto com a igreja? Cadê você junto com a igreja?
calma. É chegada a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Aqui já fala dos fins dos tempos, quando a igreja já está pronta. E a ele foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E aí olha o verso 8 final. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você não entendeu? Está falando que nas bodas do Cordeiro, a roupa que eu e você vamos vestir como noiva de Cristo são os nossos atos de justiça. Aquilo que eu e você vamos vestir para o dia do casamento, para o dia das bodas do Cordeiro, quando a igreja estiver preparada, são os nossos próprios atos de justiça, como seres individuais, não, como igreja de Cristo. Porque a noiva é uma só, Deus não tem duas noivas, Jesus não tem duas noivas, Jesus tem uma só. Ou você faz parte ou você não faz. E essa noiva é aquela que tem os atos de justiça. Eu dei toda essa volta para você entender uma coisa. Pastor, então agora mesmo que a igreja tem que ir e fazer as coisas e estabelecer as coisas. Sim, de fato, estes são os atos de justiça. Mas primeiro, Jerusalém. Primeiro, na nossa casa. Nós estamos querendo ganhar o mundo e estamos perdendo a nossa casa. Nós estamos querendo gritar avivamento. Eu vou, e a nossa casa, a nossa igreja, tem pessoas talvez do teu lado aí, que está com dificuldade financeira, que não consegue encontrar um trabalho, que não tem o que comer, e você ainda nem se compadeceu com isso. Os atos de justiça da noiva de Cristo, é primeiro para com os de dentro, é primeiro para aqueles que fazem parte da família espiritual, depois para aqueles que estão lá fora. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou falando que nós entendemos atos errados. A obra do Espírito na igreja foi e é para que o corpo viva de forma saudável e relevante. Que a sua roupa no dia das bodas do Cordeiro seja os atos de justiça produzidos por ela. Primeiro para os de dentro e depois para as outras pessoas. Nessa ordem. Fiquem com essa palavra no coração de vocês. Esses são os atos de justiça que a gente precisa se vestir. Eu já disse, se o Senhor nos permitir, daqui 3, 4 anos, 5 anos, nós cuidaremos e teremos um orfanato nesta cidade. Vocês sabem disso. Nós cuidaremos dos órfãos e das viúvas, porque essa é a verdadeira religião. Quando fala de órfão e de viúva, fala dos necessitados, daqueles que são carentes. Nós chegaremos lá. Mas primeiro, nós precisamos viver família aqui dentro. Por isso que eu estou há 2 anos sem fazer evangelismo, sem me preocupar em quantas pessoas nós vamos ganhar, se a igreja vai estar lotada ou não. O meu problema e o meu propósito nesse tempo não é esse, é enraizar a gente como família espiritual. Por quê? Para que quando o Senhor conseguir e começar a acrescentar as pessoas, a gente não as perca. Porque tem um monte de igreja que ganha um monte de gente, mas também perde um monte. Nós não queremos ser esse tipo de igreja. Nós queremos que as pessoas venham conhecer e permaneçam. Por quê? Porque é a forma que a gente vive como família. É a forma como a gente cuida uns dos outros. Esse é o propósito de Pentecostes. Amém, queridos? Fique com essa palavra no seu coração. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor. Amém?